Glória a Deus. Aleluias. 1, 2, testando o som. Aleluias. Boa tarde a todos, prezados e amados, queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações de paz do seu irmão em Cristo Jesus, Diego, dando continuidade no trabalho de evangelismo que está sendo realizado na data de hoje. Eu quero abrir o convite a todos vocês que estão aqui por minha volta a se aproximarem, a se chegarem para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é digna de toda aceitação. A palavra do rei tem poder, a Bíblia diz. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é o alimento, é o pão da vida, é o pão que desceu do céu. Então Jesus vem para alimentar as nossas almas. E eu gostaria imensamente que você desse atenção para a palavra de Deus. Eu gostaria que neste momento você se achegasse e emprestasse os seus ouvidos para a gente ouvir as instruções que Deus passa através da sua palavra a nós. Eu estou aqui com a Bíblia aberta, o livro sagrado de Deus, e nós vamos ler a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. É um assunto de extrema importância, que tem todos algo para passar para nós, e que você possa aproveitar essa tarde maravilhosa que nós estamos aqui. Nós estamos aqui hoje, graças a Deus, estou de folga, onde nós podemos realizar a obra de Deus. Querido, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Aqui Paulo vai passar instruções ao seu filho. Ele considera Timóteo como seu filho. Timóteo aprendeu tudo a respeito de Cristo com o apóstolo São Paulo, o apóstolo Paulo. Querido, versículo de número 1 diz assim: Tu, pois, filho meu. Olha para você ver, ele considerava Timóteo como filho. Ele tinha um carinho muito grande pela pessoa de Timóteo. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. No primeiro versículo você vai ver a instrução de Paulo a Timóteo, pedindo a ele que ele se fortificasse na graça que há em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo Jesus, nós seremos fortificados em sua graça. E a graça irá nos impulsionar a fazer a obra de Deus, a atender o chamado de Deus. Então, quando a graça de Cristo estiver em nós, ela vai nos proporcionar a gente se inclinar para as coisas de Deus. O ímpio tem a graça de Deus? Não tem. Ele não tem pelo fato de ele não crer em Deus, pelo fato de ele não dar crédito ao Filho de Deus, ele achar que não precisa de Deus e não se importar de fazer ali uma busca ou ali revirar as Escrituras para testificar que realmente Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele não se importa, não há importância, não há o querer dele. Ele vive das coisas terrenas, secular, mundana. Ele não dá preço às coisas de Deus. Ele não traz algo que possa trazer um significado para a vida dele. Porque ele está focalizado nas coisas terrenas. Ele não busca as coisas espirituais de Deus. Porque para ele as coisas espirituais é loucura. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E nós seremos salvos pela graça de Deus. Não é porque nós somos merecedores da salvação.
E não é que nós estamos acima da média dos homens, não, querido. Nós estamos sendo alcançados pela sua misericórdia. É a misericórdia de Cristo, é o favor de Cristo, é o auxílio de Cristo estendendo a mão para o pobre, mísero pecador que somos nós. Todos nós aqui somos pecadores e carecemos extremamente da misericórdia de Deus. Nada muda, querido. A única mudança que há é que nós cremos, nós acreditamos, nós confiamos, nós se entregamos a nossa vida a Jesus. A Bíblia diz que nós devemos entregar nossa vida a Ele. Devemos se entregar de corpo, alma e espírito. E amar Ele de todas as nossas forças. Agora, neste mundo que a gente vive, das coisas que estão à nossa volta, será que isso não tem tirado o nosso foco de Deus? A gente está preocupado com muitas coisas. Os noticiários estão recheados de desgraça, de catástrofe, de destruição, de tragédia, de perca, de danos, de lamento. Você pode ver que os noticiários, as notícias que dá ibope, que dá audiência, que dá número, que ganha as manchetes, são violência, é crueldade. Isso está no coração do homem que não tem Jesus. Porque quando o homem ele tem Jesus, ele é uma nova pessoa. Porque Jesus entra no coração dele e consegue realizar a proeza de transformá-lo. Do primeiro milagre que Jesus operou em Caná da Galileia, transformando a água em vinho. Instantaneamente, quando você recebe Jesus, você começa a mudar. Você muda os seus pensamentos, você não tem mais os pensamentos violentos. Você não pensa maquinando mal, desejando mal. Você não tem aquela obsessão para ali pegar e efetuar o pecado. Não. Você está sendo agora domesticado. Você está sendo agora doutrinado. Você está recebendo informações nítidas do Espírito Santo de Deus. Ele está te orientando, ele está te conduzindo os seus passos. A luz raiou em meio às suas trevas. A Bíblia diz: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e o que estava sentado nas regiões de sombra da morte, a luz raiou. A luz que é Cristo que está presente aqui, aquele mesmo que ressuscitou de entre os mortos, aquele mesmo que pegou e venceu a morte, que o pecado não teve o poder sobre ele, através do seu corpo transportou os nossos pecados. Através daquela cruz foi símbolo de maldição, porque para um homem santo ser crucificado no meio de dois salteadores daquela forma extrema de crueldade, os judeus acreditavam que ele era um símbolo de maldição. Mas você pode ver que no livro de João ele começa a descrever aquilo que ele acompanhou junto ao Pai. E ele diz aos homens: você não me conhece, porque se vocês me conhecessem, vocês não teriam esse desejo ardente de tirar minha vida. Então, pelo fato de vocês terem esse desejo ardente, essa vontade que consome, que corrói os seus corações de tirar minha vida, isso significa que vocês não conhecem o Pai. E se eu falar das coisas concernentes ao Pai, vós não irão entender. Vocês não estão preparados, Jesus falou para aquele pessoal que desejava a sua morte. E por que desejava a morte de um homem que só realizava bem? E por que hoje a Bíblia é uma ameaça para a sociedade? Porque a Bíblia confronta o pecador. Há um choque de realidade. As pessoas não querem ser confrontadas. As pessoas querem ficar da forma que estão, despreocupadas. Mas nós temos um alerta de Deus nas Escrituras. Jesus está nos alertando, recobrando a nossa consciência, que haverá o grande dia temível do Senhor que os profetas profetizaram. Esse dia está próximo. Os dias estão sendo abreviados, a Bíblia diz. Os dias estão cada vez mais difíceis, as coisas estão se afunilando. Você pode ver que são dias de trabalho ardente. Você pode ver que hoje não há mais tempo para nada. A hora que nós entramos no nosso trabalho, já é o momento de nós sair, nós dormimos e retornamos novamente ao nosso trabalho.
E você pode ver que as coisas estão cada vez mais aguçadas. O reino das trevas está em ascensão. O inimigo não cessa os seus ataques rasteiros, covarde, vitimando vidas, causando danos, prejuízo às pessoas. E Jesus, ele se manifesta para desfazer as obras do diabo. Aqui está acontecendo a manifestação do reino de Deus, que já está presente no meio de vós. E esse reino de Deus precisa florescer, crescer e nascer dentro do homem. Jesus disse: se nós não nascer da água e do Espírito, nós não herdaremos o reino de Deus. Ele advertiu um doutor, perito, um homem sábio, Nicodemos. Nicodemos foi à noite ter com Jesus, foi sanar, esclarecer as suas dúvidas, suas incertezas a respeito do reino de Deus. Ali Jesus dá uma aula a ele. Por que Nicodemos procura Jesus à noite? Porque se ele fosse de dia, ele seria expulso do clã ou da religião a qual ele servia, que era a seita dos fariseus. E você vê que para que isso não viesse a acontecer, suceder, ele procura Jesus à noite. E tem pessoas que são dessa maneira, querido. Eles querem pegar nas escondidas, buscar o Senhor assim, sem que ninguém perceba. Só que se você é a candeia, você é a luz deste mundo, é impossível ela ficar debaixo do alqueire, ou se esconder atrás de um velador ou de um monte. Porque vai refletir a luz que há em você, que é Cristo. E justamente é para que haja essa manifestação, querido. Aqui nós estamos manifestando a palavra de Deus aos homens, solicitando gentilmente, para que, de uma forma urgente, vocês dão atenção, para que vocês se preocupem com a sua salvação, para que cada um de nós se arrepende constantemente, diariamente, dos nossos pecados, dos nossos desejos que ardem em nosso coração. Nós precisamos lutar contra isso. E eu sei que não é fácil. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Agora imagina você lutar contra você mesmo. E é necessário você vencer. Só que nós temos o auxílio que está em nós, o Espírito Santo de Deus. Ele é a fortaleza que vai nos dar aquela energia que nós precisamos para conseguir quebrar as barreiras e os empecilhos que nós não conseguimos por nós mesmos. Tem pessoas que são vencidas, tem pessoas que são derrotadas, tem pessoas que ali se cede, se rende pelo fato de não ter o Espírito Santo de Deus. Elas acreditam que tem, elas confirmam que tem, mas a vida dela não é transformada. Quando você recebe a transformação acontece de dentro para fora. Então você vai mudar os seus pensamentos, suas atitudes, as suas expressões, os seus gestos, seus comportamentos, e de uma forma geral. Porque o Espírito Santo de Deus agora ele entrou com providência. Ele está operando, está lapidando você, fazendo de você uma nova massa em Cristo Jesus. Amém, meus queridos? E agora você vê que Timóteo... Amém, meu querido? Deus abençoe. Esse já é para o combustível. Nós estamos preocupados, mas Jesus providencia, glória a Deus. Então, querido, o que acontece? Nós precisamos agir desta maneira. E aqui Paulo, ele está instruindo Timóteo, porque ele está presenciando, ele está enxergando que coisas futuras vai vir, que pode ser que abale a fé deste moço. E tem pessoas que não se preparam agora e lá na frente vai passar dificuldade, porque não se prepararam hoje. Assim também é no reino de Deus. Para você pegar e enfrentar uma prova, o Enem, vamos dizer o Enem, vamos pegar o exemplo como o Enem. Os estudantes não se preparam o ano inteiro para fazer a prova, e quando chega o dia da prova, aqueles que se preparou, eles vão estar mais ali confortável, ele vai estar mais aliviado, eles vão ter um pouco de certeza que eles vão conseguir alcançar o seu objetivo. Agora, quando não há preparação, a primeira coisa, há uma incerteza, uma dúvida cruel, que vai arrebentando a gente,
vai acabando com o nosso coração. E a gente fica com medo, a gente fica cismado, a gente fica preocupado, apreensivo, aflito, porque nós não se preparamos para aquilo que estava para acontecer. Assim é a igreja do Senhor Jesus hoje. Essa palavra aqui é para todos nós se fortificar na graça de Cristo Jesus, porque coisas estão para acontecer, como foi ressaltado em pauta aqui. O nosso amigo, o capelão missionário Wellington Henrique destacou a respeito da igreja. Você pode ver que as coisas saíram fora do normal, as coisas saíram fora do eixo, as coisas já são diferentes. Você pode ver que a Constituição, os homens estão passando por cima dela. A Constituição está ficando, os decretos estão passando por cima dela, e a Constituição é lei. E tem que ser obedecida. Ela é para todo cidadão. E agora o decreto não está em cima da lei. Ele é apenas um decreto. E você pode ver que hoje homens ímpios, escarnecedores, beberrão de uísque e tabaco, prostituto, quer pegar e entrar em causa com relação à igreja. Talvez vocês já ouviram eu expressar a respeito da igreja. Eu tenho a minha maneira de pensar. Só que, se for para decidir a igreja e não a igreja, é a igreja. Eu vou te falar o porquê. É melhor ter uma igreja numa esquina do que um ponto de tráfico de droga. É melhor ter uma igreja na esquina do que um ponto de prostituição. Imagina uma bagunça, uma desordem na frente da sua casa. Vocês vão aceitar? Vocês vão aceitar uma desordem na frente do seu lar, na frente da sua casa? Ou você vai preferir uma igreja onde pessoas estão orando por vocês, pedindo a Deus para que haja paz, segurança, que venha te proteger e abençoar a sua vida? O que vocês escolhem? Eu prefiro a igreja. Eu fico com ela. Ah, mas tem gente que é picareta. Ah, mas tem bandido. Isso tem por todas partes, querido. É igual erva daninha, dá em qualquer lugar. Vagabundagem cresce em qualquer lugar. Mas eu tenho que me corromper? Eu tenho que me contaminar? Eu tenho que seguir os mesmos segmentos da manada? E se precipita o despinhadeiro? A Bíblia diz que o ímpio é como uma flor que logo cresce e murcha, deixa de existir. Agora o justo, ele floresce, ele é viçoso os seus frutos. Uma árvore, vamos pegar aqui no calçadão, pega essa árvore aqui, vamos aqui. Faz de conta que essa árvore ela é um pé de pêssego. Os frutos estão viçosos. Eu garanto para você que um monte de gente vai tentar quebrar galho, jogar chinelo, boné, bolsa para tentar pegar o fruto que essa árvore vai dar. Assim é a vida do cristão. Quando você começa a gerar fruto, vem as pauladas, vem a consequência do fruto que você está gerando. Porque o inimigo não quer que você gere fruto. E ele tem também os seus vasos destinados à destruição, os vasos da ira, preparado e destinado para a destruição. Eu prefiro ser vaso de misericórdia do Senhor, vaso de barro. Por mais que muitas vezes a gente possa estar trincado, mas nós temos um olheiro para restaurar esses rachados, essas trincaduras. Nós temos Cristo. Eu estava vendo como um cara elabora esse serviço de oleiro. Acho que é oleiro. Daí o que acontece? Ele pega o barro, coloca num equipamento que fica girando. E ali com a sua mão ele começa a formar. E vai se criando uma estrutura. E ele acrescenta um pouco de água para que a massa venha amolecer. A massa não poderia simbolizar o nosso coração, que às vezes endurece? E a água não representaria Cristo? Tem momentos que nós endurecemos, mas... Espera aí, eu vou jogar um pouco de água nessa massa.
Vou jogar um pouco da presença de Deus na vida dessa pessoa que tem o seu coração endurecido. E por que o coração dessa pessoa endurecido? Tudo existe um porquê. Agora eu não posso julgá-la. Talvez a vida deu tantas porradas que hoje ela é desse jeito que é. Cabreira com tudo, suspeita ali de tudo. Mas por quê? Por causa pelas pauladas que essa tal pessoa recebeu na vida. Quem sabe era uma pessoa maravilhosa. Quem sabe era uma pessoa bondosa, generosa. Uma pessoa alegre, feliz, contente, extrovertida, simpática, de bom agrado. Uma pessoa que respeitava tudo e todos. Só que hoje é o contraste disso tudo. Mas por quê? Porque algo aconteceu na vida da pessoa, existe uma razão. Ninguém sai fora da normalidade se não existe uma grande razão. Eu só acredito dessa maneira. Só que hoje, voltando para a igreja é essencial. Por quê? Porque faz esses trabalhos que nós estamos fazendo aqui. Eu estava lendo a Bíblia, eu falei, puxa, se um dia, mais à frente, Deus colocasse pessoas para a gente auxiliar, a gente cuidar. E eu estava lendo a Bíblia, eu vi um trecho que fala assim, Galileia das Nações. Eu achei muito bonito esse nome. E aqui é a nossa igreja, Igreja Galileia das Nações, onde se reúne vários tipos de pessoas. Pessoas que pertencem a Londrina, de outros estados, de outros países. E jamais a gente irá negar a você o direito da palavra. Ah, mas eu sou um homem, mas estou produzido como uma mulher. Mas está quieto, está ouvindo a palavra de Deus. Você vai expulsar da sua igreja? Ah, mas eu sou traficante, eu estou com uma arma, eu estou com um fuzil. Mas ele está ouvindo. O importante é ele ouvir. Porque se ele ouvir e ele crer, ele é liberto. Da mesma forma, entra um doente, um acamado, como fizeram. Se lembra aquela história que a Bíblia diz que tinha 2 amigos, e um dos seus amigos estava enfermo, acamado em cima de uma maca, e eles ouviram as pessoas comentarem, dizer que Jesus estava na cidade. Eles tomaram a iniciativa de pegar esse amigo e transportar ele através dessa maca em direção à casa de Jesus. Chegando lá, a casa de Jesus estava abarrotada de gente. Havia muita gente, porque as pessoas estavam indo ali por conta das suas necessidades, porque ela sabia que atentamente Jesus poderia resolver e sanar aquilo. Por isso que aquele povo estava ali. Havia também curiosos, querendo enxergar, ver um sinal notório, um sinal que Jesus poderia derramar e acontecer milagres. As pessoas tinham sede e fome de ver essas coisas. Daí o que aconteceu? Eles encontraram o primeiro obstáculo, a multidão. O que eles poderiam ter feito? Poxa, já que tem muita gente, vamos voltar outra hora? Já que tem muita gente, vamos esperar um tempo? Não, sabe o que eles fizeram, querido? Eles não olharam a multidão. Eles simplesmente tentaram fazer algo para que o amigo dele entrasse aonde Jesus estava. Tem muitas das vezes que nós olhamos coisas que são imensas, grandes, que nós se sentimos incapazes de conseguir se infiltrar, de conseguir romper, de conseguir atravessar. E isso acontece na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós olhamos e é como se fosse aquela barreira, aquele monte de gente, aquela aglomeração de pessoas, e a gente achando que nós não vai passar. Talvez aquele que estava na maca falou, puxa, eu jamais vou ser curado. Os amigos dele talvez poderiam ter perdido o ânimo, mas não perdeu o ânimo. Eles estavam crendo. De algum modo, de algum jeito, eles iriam elaborar um plano. E o plano dele foi levar esse homem que estava na maca, tirar o telhado da casa de Jesus e descer ele aonde estava o mestre. Que plano, hein, querido?
Olha para você ver, eles não se pouparam em querer ajudar. É isso o papel da igreja hoje. A igreja não pode se poupar, nós não podemos ter dó de nós mesmos. A nossa vida tem que ser consumida por Cristo, gastada nele. É isso que o apóstolo Paulo fala a nós. E agora ele está orientando o seu filho Timóteo. Se prepara para coisas futuras, aonde Deus quer levá-lo. Se prepara para as coisas que Deus irá colocar nas suas mãos, mas primeiro se fortifique na graça de Cristo. Eu falo também na vida profissional de muitos que aqui estão me ouvindo. Essa multidão representa a pandemia, vamos dizer assim. Vamos pegar por exemplo. As coisas estão difíceis, você não consegue assistir uma aula, você não consegue fazer a aula presencial por conta do vírus, e você vai desistir da sua faculdade. O sonho que você tinha de se formar, de ser alguém até mesmo e poder ser participativo à sociedade, ajudando as pessoas. Eu tenho um sonho de ser advogado. Esse é meu sonho, ser advogado. E eu quero advogar, se Deus quiser. Só que, principalmente a causa daquelas pessoas que não tem condição, possibilidade, você poder dar um conselho a ela, olha, faz desse jeito, não faz isso daqui. Por quê? Porque a gente é muito lesado. A gente tem as leis e nós não sabemos como utilizá-la. Nós temos o nosso direito como cidadão e não sabemos utilizá-los. Apenas está escrito no livro, mas não sabemos de que forma usá-lo. Nós não entendemos porque o linguajar é apurado. Porque existem palavras que não é do nosso cotidiano. Faz que isso nos desanima. É no caso também de pessoas que leem a Bíblia e não entendem. Ela escuta uma palavra propiciação. Meu Deus, o que é isso? Propiciação é sacrifício de Cristo que aplaca e desvia a ira de um Deus irado. E outras palavras, anátema, maldito, você encontra essa palavra na Bíblia. Só que nisso você também precisa do auxílio de um dicionário bíblico. Daí você consegue desvendar. Assim também, querido, nisso nós precisamos de um dicionário para compreender também a Constituição, ali o Código Penal e outras coisas a mais. Versículo de número 2. E o que da minha parte ouviste, quer dizer, Paulo ele fez o seu papel. Qual foi o papel de Paulo? Instruir Timóteo. Hoje qual é o nosso papel como pregador? Instruir a sociedade, alertar a cada um dos moradores da terra que Jesus Cristo ele está voltando. Ah, mas isso eu escuto, ó, que nem o nosso amigo disse. Ah, mas eu escuto isso desde a minha mocidade. Lá no livro de Pedro diz que os escarnecedores escarneciam dizendo: cadê a promessa que foi nos feita? Hoje os dias continuam normais. Mas a Bíblia diz que Jesus vai vir uma hora que os homens não estejam pensando. Um vai ser tomado, outro vai ser deixado. Um vai estar no campo lavrando a terra, vai ser tomado, e o outro vai ser deixado. Agora vamos sentir essa sensação mais de perto. Vamos pegar um exemplo, você é mãe. Você tem um recém-nascido ou você tem um filho que já é pré-adolescente, adolescente ou até mais velho? Já é mais jovem, né? Nisso ele te ama, você ama ele. Só que esse seu filho, ele é cristão. Ele aceitou Jesus, ele segue a palavra de Deus e ele descobriu que na Bíblia haverá o dia do Senhor. Haverá o dia do arrebatamento e o dia do juízo final, onde nós vamos prestar conta perante Deus. E ele ouviu isso, leu, compreendeu, agora ele quer alertar você. Vou deixar aqui, meu querido. Obrigado. Agora ele tem uma missão esta que Jesus designou a cada um de nós. Querido, quando nós conhecemos a palavra de Deus, eu não posso omitir a verdade. Eu não posso negá-la. Conforme eu conheço, eu preciso espalhar esse conhecimento.
Porque muitas das vezes nós pedimos sabedoria a Deus, só que é uma sabedoria individual, apenas para massagear o nosso ego, para que venha predominar o orgulho, a arrogância, a prepotência, a altivez, a soberba. E esse tipo de sabedoria Deus não dá. Deus dá aos pequenos, revela a ele qual é a sua intenção. Mas o homem que é voltado a uma individualidade, ele é mesquinho, avarento, Deus não dá sabedoria a ele. Pelo contrário, ele irá apanhá-lo na sua própria astúcia. E a sabedoria dele é loucura perante os olhos de Deus. Então, quando nós pedimos sabedoria, que seja para essa boa intenção. Então, quando nós sabemos da palavra, nós devemos divulgá-la, orientando, aconselhando que o dia do Senhor vai vir. Agora, essa mãe, ela não é crente, ela não é cristã. E pelo contrário, ela não tem muita empatia com a palavra de Deus. Ela ama o seu filho, mas ela não aceita. Mas ela ama o seu filho. Agora, o que acontece? Isso é um exemplo. Poderia ser o pai, o tio, a avó, o vô, o sobrinho, o primo, um amigo. Isso é um exemplo. Agora, o que acontece? Chegou o dia do Senhor. Esse filho, que todos os dias se esforçava na presença de Deus, que orientava a sua família, a sua casa, ele falou para a mãe: ó mãe, prepara o café para nós tomar, eu vou sentar à mesa. Só que eu vou no banheiro antes de escovar meus dentes. E a mãe está preparando o café. Agora esse jovem entra no banheiro e escova os dentes. De repente só escuta a torneira e a água escorrendo. E já se passa um tempo, a mãe vai ver o que aconteceu com o menino. Quando ela entra no banheiro, ela vê as roupas dele no chão e a água escorrendo pela torneira. O que aconteceu? O arrebatamento. Jesus levou ele, a mãe ficou. E assim acontecerá. Homens vão estar dirigindo os seus automóveis ou aviões. Deus vai tomar. Se a pessoa motorista de uma aeronave, um Boeing, cheio de pessoa dentro, ele e o copiloto são cristãos. Lê a Bíblia, ora a Deus para que Deus abençoe sua viagem. No dia do arrebatamento, o que acontece? Os dois vão ser tomados. A aeronave vai descer. Vai ser um caos nessa terra. As mulheres vão para a maternidade aguardando 8 meses para que a criança possa nascer. Já fez um enxoval inteirinho no quarto, deu até o nome. Olha, se for uma jovem vai se chamar Thalita, se for um menino vai chamar Diego. Vai ser coisa linda. De repente, o que acontece? A mãe está lá, a barriga dela vai desvaziar, vai murchar. E cadê a criança? Vão entrar em choque. Aquelas crianças que foram no berçário vão sumir tudo. Imagina o caos que vai ser nessa terra. E nisso, isso vai acontecer. Pessoas vão sumir em várias partes do continente, no mundo inteiro. Os cristãos que estão sendo perseguidos, sendo maltratados, torturados, surrados. No momento ali da tortura, Jesus toma ele. Aqueles homens vão se dobrar. Aqueles homens não vão acreditar das coisas que estão vendo. Tudo vai sair fora. O âncora do jornal que está trazendo a notícia, ele é cristão. Está ali com o microfone falando: olha, hoje nós estamos começando aqui a notícia, aqui, vamos para os noticiários aqui de hoje. De repente ele some. A câmera vai filmar apenas o palco ali, vazio, e suas roupas no chão. Isso é o arrebatamento da igreja. É o arrebatamento que muitas pessoas estão brincando, achando que nunca vai acontecer. Você está andando com o seu filho no calçadão, você coloca aquele entre seus braços, de repente a criança some, você só fica com o pano da roupa dele aqui. Imagina que desespero. E tudo isso vai acontecer. Jesus falou, está na palavra de Deus. E agora Jesus está pedindo para que Timóteo se fortifica-te na graça que está em Cristo. A graça só está em Cristo. A graça você não encontra em outro lugar. Ela só está em Jesus. Vamos lá.
E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Você vê, para você ver, Paulo, ele tinha o conhecimento que recebeu do Senhor. Ele não recebeu esse conhecimento de homens. Não foi Pedro ali, não foi Tiago, não foi João que foram lá e falaram: olha, Paulo, você vai passar por um discipulado. Senta aqui, Paulo, nós vamos ter o nosso primeiro dia de aula. Nós vamos falar sobre soterologia, reumatologia, nós vamos falar sobre bibliologia, cristologia, vamos conversar esses assuntos. Não, querido. Paulo, ele teve instrução, ele conhecia a lei. Daqui que aconteceu? Toda essa instrução que ele aprendeu com Gamaliel, rabino influente da sua época. Gamaliel era o homem mais indicado para dar aula para o povo hebreu, para o povo judeu ali. Quando ele se levantava, todo mundo ficava em silêncio, porque sabia que saía a palavra bonita da boca. Ele tinha uma boa oratória, um bom discurso, né? Era doutor na lei, sabia, falava com precisão, com autoridade, conhecia o assunto. Agora, querido, tudo isso que Paulo, praticamente Gamaliel foi o seu pai, o seu tutor ali, na lei. Paulo, sabe o que ele falou? Eu rejeito tudo isso para ganhar a graça de Deus, a revelação de Cristo. Eu considero todo esse ensinamento como esterco. Eu rejeito tudo isso para me receber a revelação máxima do Filho de Deus. E ele recebeu, querido. O Espírito Santo de Deus revelou a Paulo a graça. E agora ele está falando ao seu filho Timóteo na fé. Ele está cumprindo aquilo que o Senhor falou a ele: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E agora essas pessoas, após o seu discurso, de eles ter consciência e for apresentado o plano da salvação, elas são testemunhas, tanto de Cristo como das palavras que Paulo disse a ela. Elas irão testemunhar, assim como nós somos testemunha. Nós estamos testemunhando, narrando o texto a qual foi escrito a nós. Nós temos consciência, e isso será cobrado no dia do juízo. Olha para você ver, vai ser cobrado isso. Nós conhecemos aqui as Escrituras, mas simplesmente nós ignoramos, não passamos adiante. Agora você vê que Paulo não, ele passou adiante. Ele falou para Timóteo e para as pessoas ali que estavam próximo, que estavam junto com ele. Então você está pregando o evangelho, a pessoa fica conversando, né? Tem que prestar atenção na palavra de Deus. Vamos lá, versículo 3. Participa, muitas testemunhas, isso mesmo transmite aos homens fiéis. Então era para mim transmitir a palavra de Deus tanto a homens fiéis que serviam a Cristo e também idôneos para instruir aos outros. O que é o idôneo? Uma pessoa que não tem entendimento, como muitos, né? Muitas pessoas ainda não têm entendimento do Evangelho. Ele conhece a religião dele, ele conhece aquilo que o padre fala, aquilo que o pastor fala, mas ele nunca teve experiência de ver na Bíblia, na palavra de Deus. E nós precisamos o quê? Examinar as Escrituras, porque cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E se você conhecer as Escrituras, e conhecereis a verdade, que a verdade é Cristo, vos libertará. E o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento da verdade. Por que falta o conhecimento da verdade? Porque não buscaram o conhecimento, não quiseram, não teve desejo, vontade, aptidão, não se inclinaram, não teve a curiosidade, não quiseram de fato, rejeitaram o conhecimento e agora serão destruídos pela falta do conhecimento de Deus. Tem pessoas, por não ter a falta de conhecimento de Deus, é destruída, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, e ele irá operar isso na vida do ser humano. Agora, se nós temos a palavra de Deus, nós sabemos que nós podemos ser forjados com as armaduras de Deus, o escudo da fé, que aplaca, que anula os dardos inflamados do diabo.
Nós temos a espada do Espírito, que é uma ameaça para a sociedade e para o mundo, que é a palavra de Deus. Você vê, nosso amigo tentou entrar no ônibus coletivo, transporte público. Ele pagou a passagem dele. Ele tem o direito. Ele tinha o direito de abrir a Bíblia e falar de Jesus. Ah, mas daí o segurança impediu. Agora, se fosse um traficante dentro de ônibus oferecendo droga, não ia impedir. Se fosse um assaltante com 38 ou uma PT na cara do motorista, ele não ia impedir. Agora, as coisas de Deus é impedir. Então a Bíblia, ela é mais perigosa do que esses dois exemplos que eu citei. Aonde nós estamos indo, meu amado? E nós vendo uma cena dessa, nós se calamos. Uma vez o motorista foi tentar parar eu me voltei para o público que estava no ônibus. Eu falei assim, peraí só um momento. Eu falei assim para ele, peraí só um momento. Vocês querem que eu pare? O povo falou, não, continua. Daí eu falei, então o senhor se acomode e fique no teu canto. Vou continuar. E naquilo ele ficou quieto, não falou mais nada. Querido, tem que dar graças a Deus. Imagina só que tensão é. Imagina você estar ali no transporte e ser surpreendido pelo marginal, delinquente, um cara que não tem nada a perder. O cara saca de uma arma e para fazer você de vítima e tomar seus pertences. Agora o cara está sacando do que? Da espada do Espírito, a palavra de Deus, que pode transformar a vida de um homem, que pode mudar uma mente conturbada, uma mente que está projetada a fazer mal. Você ser abençoado. Puxa, eu peguei o transporte público, eu fui surpreendido na blitz que os irmãos estavam fazendo para Jesus. Olha, a blitz acontece no inesperado. Ninguém vai saber. Mas de repente você vira uma esquina e você está de frente com a blitz. E a blitz para Jesus é assim. Quando você menos espera, está ali, está acontecendo. E aquilo eu fui abençoado, e meu dia será abençoado pela palavra que o irmão disse. Agora, quando nós presenciar uma cena dessa, não vamos ficar calados não, gente. Vamos falar, não, deixa o irmão pregar. Deixa o irmão orar, nós precisamos sim de Jesus. Oxe, que negócio é esse? Vamos lá. Versículo de número 3. Participa dos meus sofrimentos. Paulo tinha sofrimentos. Ele era um cristão que passava por sofrimentos. Agora ele está falando para Timóteo também participar com ele. Amém, Deus abençoe, meus irmãos. Agora imagina, você é cristão, mas não quer passar por sofrimento. Não quer passar por retaliação, perseguição. Não quer sofrer injúria, calúnia. Agora, que tipo de evangelho você quer servir? Você pode ver que Paulo não teve descanso na sua carne. Você pode ver que ele foi surrado, foi espancado, foi perseguido, foi roubado. Na hora que Paulo se converteu, os judeus armou uma emboscada para matá-lo. Desceram Paulo num cesto de cima do muro para ele dar escape da vida dele. Olha para você ver. E não vai ser diferente, nós vamos ser perseguidos. Tem pessoas aqui que nos odeiam. Se ela pudesse, ela grudava no meu pescoço. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. E eu contei meu testemunho aqui. Eu saí do meu trabalho, me conduzindo para o meu lar. Uma linha de cerol passou no meu pescoço. O meu uniforme foi totalmente retalhado. O meu capacete, aquele feixe aqui de segurança, ali o tecido se rompeu. E a grossura é desse tamanho, meu amado. Eu senti arder meu pescoço, de certo encostei a moto na rodovia e falei, morri. E aquele medo de tirar a mão do pescoço, eu falei, puxa, agora está esvaindo de sangue. Como é que eu vou chamar a SEAD? Daqui que aconteceu, eu tirei a mão, nada de sangue. Eu olhei, só ficou o vergão, a marca, ainda está até hoje aqui, ó. Aquilo eu subi na moto, chorando, agradecendo a Deus, porque Deus me deu uma oportunidade. Tem pessoas que hoje estão aqui, mas não sabem o que os anjos de Deus fez para que você estivesse aqui.
Se Deus abrisse o mundo espiritual aqui, você ia ver a batalha que Deus está ordenando por prol da sua vida. Porque Ele quer que você viva. Ele quer que você gere frutos. Ele quer que você seja uma árvore frutífera, não infrutífera. Ele quer que você seja um cristão como Timóteo, de raiz. Paulo não deixou nada escapar para Timóteo. Ele abriu o jogo. Timóteo, peraí, Timóteo, peraí, não é só glória a Deus, aleluia, não, Timóteo. Não é por aí não, meu filho. Opa, participa também comigo, vem comigo no meu sofrimento, vem acompanhar de perto. Isso vai criar em você a experiência com Deus, você vai saber como chegar diante de Deus, Timóteo. Participa, seja participante do meu sofrimento, me acompanha. Olha o que eu tenho passado, olha o que eu tenho sofrido. Seja testemunha. Ser crente hoje, as pessoas acham que é só entrar num templo, coloca os holofortes, os globos iluminados, parece uma discoteca de vez em quando. Aquela fumaça, sobe ali um camarada e começa a cantar um louvor, e sacode para cá, sacode para lá. De repente rodopia, fala língua em mistério e acha que é só isso. O sofrimento que Paulo uma vez foi pregar numa cidade. Olha para você ver essa história, que linda. Paulo chegou, como nós assim, nós vamos em cidades, nós estamos com um projeto KM para Jesus, e nós vamos rodar. Nós já fizemos Sertanópolis, Cambé, Rolândia. Nós foi em Lerroville e outras cidades, Tamarana. Nós fomos pregar o Evangelho. Agora, de repente, Paulo também chegou numa cidade, tinha uma jovem. Essa jovem, a Bíblia diz que tinha um espírito maligno nela. E esse espírito revelava, fazia revelações. E os homens davam alta quantia de dinheiro para os seus patrocinadores que patrocinavam ela, que levava ela perante os homens influentes, que tinha capital, dinheiro. E diz que toda vez Paulo descia para a oração, aquela jovem exclamava: eis dois servos do Deus Altíssimo. E toda vez ela gritava. Chegou um momento que Paulo falou: opa, peraí, chega, eu vou dar um basta nisso. Sai no nome poderoso de Jesus. Aquele espírito, aquela jovem caiu, buf, por terra. A hora que ela se levantou, o espírito sumiu. Os patrocinadores dela que viu aquilo, acompanhou, falou: acabou o nosso ganho, o cara estragou com tudo. Mas peraí que nós vamos dar um jeito nele. Queridos, naquilo Paulo foi perseguido. Paulo foi surrado, jogado para fora da cidade. Jogaram Paulo também dentro de uma cela. Foi açoitado com varas. E na meia-noite eles cantavam ainda louvores a Deus. Isso é o sofrimento, alguns do sofrimento de Paulo. Sem contar que ele apelou para ir diante de Festo em Roma. E diz que o barco sofreu um dano, né, ali material, por conta de uma tempestade que se formou. Todos os homens desacreditaram da vida, acharam que ia morrer. E Paulo ainda ali, Deus iria poupar a vida daqueles homens por amor a Paulo. Quando ele saiu para catar gravetos, uma víbora atacou. Ficou segurada na mão de Paulo. Aqueles homens ficaram impressionados. Falou: esse homem já era. O veneno dessa cobra é mortal. E o que aconteceu? De uma forma milagrosa, não houve dano algum na vida de Paulo. Isso foi alguns sofrimentos de Paulo em suas viagens missionárias. Aleluias. Como um bom soldado de Cristo. Então Paulo estava formando Timóteo e falando para ele ser um bom soldado de Cristo. Nós somos um soldado de Cristo. Nós estamos aqui em prol do reino.